Olá, queridos irmãos da Estaca Artigas Quaraí. Hoje é 10 de março de 2023. Hoje eu estou fazendo 13 anos na presidência da Estaca. Fui chamado em 2010, no dia 10 de março de 2010. O Pedro ainda não era nascido, o Pedro estava na barriga. E nessa ocasião, a presidência da Estaca Artigas estava sendo reorganizada. Estava como presidente o irmão Leges, nosso querido irmão Leges, o irmão Raul, que é falecido, e o irmão Nestor Bueno, que era segundo conselheiro da Estaca. E na ocasião, pelo Elder Aido Kaite, se eu não me engano, foi reorganizada a presidência da Estaca em 2010, em 10 de março de 2010, há 13 anos atrás. O presidente Bueno foi chamado como presidente da Estaca, o irmão Mário Azevedo foi chamado como o primeiro conselheiro e eu fui chamado como o segundo conselheiro na ocasião. E ficamos naquela presidência por 7 anos e meio e aprendemos muito, foi uma faculdade na igreja, aprendi muito com o presidente Bueno, aprendi muito com o presidente Mário Azevedo. Foram duas pessoas que me ensinaram. Eu era o mais novo na presidência, o menos experiente, e eu tive uma experiência maravilhosa por 7 anos e meio como conselheiro. E depois, em 2017, a presidência da Estaca foi reorganizada. Na ocasião, o Elder Braga, conselheiro da presidência de área, esteve em Artigas e reorganizou. E nessa ocasião, se eu não me engano, em agosto de 2017, aí eu fui chamado como presidente, o presidente Tâmara foi chamado como primeiro conselheiro e o presidente Carvalho foi chamado como segundo conselheiro. E já faz 5 anos e meio como presidência, como nova presidência, e desde 2010 fazem 13 anos, hoje está fazendo 13 anos que eu estou na presidência da Estaca. Irmãos, eu tenho aprendido muito, eu tenho visto muitos milagres, eu tenho adquirido o conhecimento que essa obra não é nossa. Tenho visto coisas que o homem não pode fazer, tenho visto grandes milagres na vida das pessoas, tem muitas coisas que a gente vê, tem muitas coisas que a gente fica sabendo, tem muitos milagres que acontecem que é de particularidade de cada pessoa e a gente não conta, a gente não fala. E não devemos falar porque é muito sagrado, mas chega muita coisa até nós. Mas também, por outro lado, passamos momentos muito difíceis, momentos onde choramos, sentimos muitas emoções controversas, tem momentos que as coisas ficam bem difíceis, mas sempre de alguma forma o Senhor nos dá o escape. De alguma forma o Senhor sempre nos dá a saída. Com paciência e com fé e com determinação, nós continuamos firmes e animados na obra do Senhor, e o Senhor se mostra através do seu braço, que é muito poderoso. O Senhor tem poder para todas as coisas. E nesse momento eu gostaria de fazer um agradecimento especial à minha querida esposa, minha rainha, Maria Emília Rodrigues Valério. Tem sido um grande apoio na minha vida. Irmãos, todos nós sabemos que atrás de um homem que faz coisas boas, sempre tem uma grande mulher. E com certeza eu não seria chamado se não fosse a fé, o apoio e a determinação dela. Como eu disse no início, em 2010, quando fui chamado como conselheiro, o Pedro não tinha nascido, ou seja, ela estava grávida. E de lá para cá, eu sempre tive o apoio dela, sempre tive a mão dela levantada para me apoiar nesses chamados tão importantes, que nós não podemos parar.
E eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu apoio a ela. Para mim é a melhor mulher do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo. Portanto, desde que o Pedro nasceu, eu nunca tive a oportunidade de sentar continuamente com eles na reunião sacramental. Faz pouco tempo nós fizemos uma viagem e nessa viagem eu tive a oportunidade de assistir duas reuniões sacramentais com eles e foi maravilhoso. Eu chorei todo o tempo, senti um espírito tão forte. Aqueles irmãos que têm a oportunidade de sentar do lado da esposa, do lado dos filhos, nas reuniões sacramentais, tomar um sacramento junto, em família, aproveitem, irmãos, aproveitem. Mas para mim isso não é uma perda, para mim isso é um sacrifício, é um chamado, e nós como família, estamos sendo muito abençoados, durante todos esses anos estamos sendo muito abençoados. Então eu gostaria de deixar esse registro aqui, irmão. Hoje é 10 de março de 2023 e há 13 anos atrás eu estava sendo chamado como conselheiro na presidência da Estaca. Portanto, faz 13 anos que estou na presidência da Estaca Artigas Quaraí. Muito aprendizado, muitas experiências, me sinto bastante humilde a cada domingo, onde tenho que tomar o sacramento e lembrar a expiação de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a grande responsabilidade que é representar o Mestre. Não é uma tarefa muito fácil, tem momentos muito difíceis, tem momentos que nós nos sentimos muito incapazes, nos sentimos muito pequenos, nos sentimos às vezes com as mãos atadas, às vezes nós nos sentimos que estamos sozinhos, mas a gente sabe que não é assim. No fundo, a gente sabe que o Senhor está ao nosso lado, está trabalhando junto conosco e está nos dando grandes alegrias. Então deixo aqui esse registro para lembrar esse dia e agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, por todo o apoio, e aproveito também para agradecer a todos aqueles irmãos que em alguma dessas ocasiões, ou em 2010, na presidência da Estaca que foi reorganizada, ou em 2017, na outra presidência que foi organizada, agradecemos aqueles irmãos que levantaram a mão e de alguma forma apoiam a presidência da Estaca. Agradecemos a todos esses irmãos que levantaram a mão e com o seu coração e sua mente, com a mente disposta e solícita, sempre estão apoiando a presidência da Estaca, sempre estão orando pela presidência da Estaca e sempre estão orando também pelo presidente da Estaca. A gente sabe, irmãos, e sente o apoio de vocês, e eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento. Um abraço a todos, irmãos, e queria dizer que vale a pena fazer sacrifício. O reino de Deus é a nossa recompensa. Qualquer sacrifício, irmãos, por mais difícil que seja, será recompensado com muita glória no último dia. Testifico para vocês que Jesus Cristo é o nosso Salvador e essa é a sua igreja.